Jesus Cristo. Aqui nós nos encontramos, Senhor, pela primeira vez nesse local para realizar uma ordem expressa pelo Senhor aos seus discípulos que pregam o Evangelho. O Senhor disse: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. 2000 anos se passaram e aqui nós, pela tua graça e misericórdia, nos encontramos realizando este ato, Senhor, de uma maneira revelada, de uma maneira restaurada pelo teu profeta. Nos ajude a encarar este momento como algo muito importante que tem um significado tão profundo para nós. Que estes irmãos aqui presentes, esta irmã que toma esta decisão, possa ser cheia com o Espírito Santo, porque assim diz a Bíblia, disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Senhor, nos ajude neste momento, santificando nossa vida, nosso viver, para fazermos isso com boa consciência, crendo de todo o coração que o Senhor nos vê lá do céu e está confirmando isso nos céus. Pedimos a tua bênção para esse local, Senhor, que pela primeira vez será usado para esse propósito. Que seja santificado e abençoado, Senhor. E que possa ser neste local o primeiro de muitos que ainda virão. Por isso nós oramos, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho. Amém. Tem um para ensinar aí, mano? Tem um hino selecionado aqui, mas antes desse vamos cantar um outro. 237 do Inário, 237. Vamos cantar bem forte, todos juntos. Jesus, Senhor, me achego a ti, ó, dá-me alívio mesmo aqui, o teu favor estende a mim, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita o pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, eu nada posso merecer, tu vês me prestes a morrer. Jesus, a ti me vou render, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Ó, vem agora, Salvador, tu Cristo só és meu Senhor. Ó, salva-me por teu amor, aceita um pecador. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim
dizer graças a Deus? Graças a Deus. Vamos cantar esse que é oficial do batismo, nós vamos cantar todo ele. Aí depois que a irmã estiver saindo da água, os irmãos cantem a primeira estrofe, como sempre é feito. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu receberás perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Santo nome adorável, tem Jesus o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu ó clamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Aleluia. Irmão Vanderlei, depois desta escritura, você quer falar? Aproveitar a oportunidade, batismo da sua filha, quer dar uma palavra? Eu vou ler aqui e você então tem liberdade. Atos capítulo 2, verso 37 a seguir. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos,
e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de nos ter. E perseverando unânimes todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém. O irmão Vanderlei é o pai da irmã Alice. Graças a Deus, chegou a oportunidade dela. Há um tempo ela vinha pedindo e falando, pensando comigo, tá muito nova, criança, que viu os outros batizando, tomando ceia, aí eu imaginei, né? Ela tá querendo também, mas ela vem apertando, até que eu falei, não, agora se você quer mesmo, chegou a hora. E eu fico feliz, graças a Deus, porque Deus deu essa missão para nós. E criar eles no caminho do Senhor. E creio que nós estamos fazendo a nossa parte. Deus se encarrega do resto. E os dois já estão batizados, faltava só ela. Que Deus proteja eles todas as ciladas do maligno desse mundo. É um privilégio, né, para o pai, para a mãe e para todos nós também. Quantos anos, irmã Alice? 11 anos. Da idade que eu fui batizado. Eu ia dizer da minha idade, mas quando eu fui batizado. E é claro, se fosse uma criança que viesse de uma família que não é crente, a gente teria alguns critérios. A gente sentaria para conversar e teríamos algumas interrogações, faríamos algumas colocações, mas quando é de uma família que já é crente, a irmã já é crente, ela vai só com o pai, amava o Espírito Santo. A mesma coisa acontece com o crente, quando ele nasce de novo, ele continua sendo homem. Se ele der uma topada, dói a unha. Se ele der uma martelada no dedo, né, irmão Abraão? A unha fica roxa, dói mesmo. O dente dói, a barriga dói, a cabeça dói. Você é homem. Porém, dentro de você tem algo que faz você amar a palavra. A sua natureza, então, que amava o mundo, morreu. Essa natureza agora é a natureza do Cordeiro. Ela ama a palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos aqui, rapidamente, em Romanos capítulo 6. Se pela graça somos salvos, então pronto. Olha aqui o que Paulo diz no capítulo 5. Veio, porém, a lei, Romanos 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém. Superabundou. Você quer ver uma coisa? Nós, gentios, recebemos graça de uma maneira assim incalculável. Porque os gentios eles eram levados aos ídolos mudos, adoração pagã, culto de demônios, tanta fornicação e tanta coisa terrível. Porém, aonde abundou o pecado, no mundo dos gentios, abundou o pecado? Sim, também superabundou a graça. Agora, vamos pensar assim. Bom, se aonde abunda o pecado superabunda a graça, eu vou continuar pecando porque cada vez a graça será mais abundante. Aí estaríamos pensando errado. Olha o que Paulo diz. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para que a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Estou olhando, parece que quem está sendo batizado é você lá, né? Vou olhar mais para você.
De modo nenhum. Vamos permanecer no pecado para que a graça mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está morta para o pecado? Viver para Deus. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aqui você vai ser batizado nas águas, cumprindo a ordem de Jesus. Mas este ato está mostrando que você tem fé em Jesus Cristo. Então você também está sendo batizada em Jesus. Como disse, não os pinguinhos d'água apenas de Jesus, não, sendo batizada. Batismo é imersão. Você é mergulhado em Jesus Cristo. Mergulha em Jesus no Espírito Santo. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não é difícil, graças a Deus a irmã não tem essa experiência, mas quando uma pessoa conheceu o Evangelho depois de grande, depois de ter passado pela adolescência e tudo, geralmente essa pessoa tem marcas do mundo, como a irmã Nelly Sander tinha. Porém, depois que sofre essa experiência com Jesus, as pessoas dizem assim, mas que mudança foi aquela, né? Mudou da água para o vinho. No caso da irmã, que já é uma crente, filha de crente, você vai continuar sendo o que você é. Claro, agora tendo esta boa consciência para com Deus. Eu cumpri o passo ordenado por Deus para a minha vida. Lembrando disso, se você crê na Bíblia, como está escrito aqui, e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está obrigado a te encher com o Espírito Santo, porque é a promessa dele. Então isso nos dá boa consciência. Senhor, o que está no meu alcance fazer, eu fiz. Quando eu ouvi a palavra, eu criei nesse batismo, eu criei nesse profeta, eu desci nas águas, recebi o nome de Jesus Cristo sobre o meu batismo. Então Deus vai me encher com o Espírito Santo. Se tem algumas escórias nesse ouro que precisa ser tirada, ele vai bater até sair as escórias. Mas o batismo do Espírito Santo vem. Você precisa ficar firme nesta promessa. Amém? Em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Deus não lembra que você, não adianta o diabo chega lá te acusando que você fez isso, fez aquilo. Não adianta, Deus não lembra, Deus não existe isso diante de Deus. Está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora aqui, irmã Alice, e todos os irmãos que estão nos assistindo. Vou passar essa toalha aí, mas aqui, quero que todos prestemos atenção aqui. Observe que aqui Paulo não está individualizando só a classe feminina, porque nós usamos isso aqui muito para a classe feminina. Mas não é só para a classe feminina, aqui ele está falando com todos que são salvos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque, irmão Branco, essa carne é o pecado. Essa natureza, ela inclina só para o mal. Porém, você tendo o Espírito Santo, você não deixa essa carne reinar. Não reine, portanto, o pecado. Quer dizer, se você deixar a carne, o pecado reinar, você vai ser servo do pecado.
Porém, quando você deixa o Espírito Santo reinar em você, você se torna servo de Jesus Cristo. Você se torna súdito do reino dos céus, porque Deus manda nessa casa. Deus manda na sua alma, no seu coração e, consequentemente, manda no seu corpo. De que maneira que Ele manda? Através da Bíblia. Então, quando a Bíblia, o Espírito Santo, vivifica no coração de uma irmã, de um irmão, Timóteo capítulo 2, verso 9. E da mesma forma as mulheres se ataviem em traje honesto. E isso está sendo vivificado pelo Espírito Santo nesta alma que nasceu de novo. Então a palavra de Deus reina. E aí então é possível ver nos membros que Jesus Cristo está reinando neste corpo. Porque essa pessoa pauta a vida dela pela palavra de Deus. Por isso veste com pudor e anda com pudor, com modéstia. Vocês compreendem? Amém. Se nós não tivermos isso vivificado no nosso coração, nós vamos ser laodiceianos, que não é nem quente nem frio. Nem quente nem frio, disse a Bíblia. É morno. Aí você observa o mundo religioso. Elas vestem saia, de fato é saia mesmo. Só que é um tipo de saia que você não sabe se é crente mesmo ou se é do mundo. É um meio termo, é um morno, uma mornidão. Agora, quando é o Espírito Santo, através desta mensagem no coração, a pessoa, você olha, essa pessoa é uma cristã de fato. Porque o pecado não está reinando no corpo mortal, nos seus membros. Aqui, ó. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhes obedecer em suas concupiscências. O que é concupiscência, irmão? Desejo ilícito. E a sua carne, na sua carne existem desejos que não são lícitos a um cristão. Porém, você com o Espírito Santo, você crucifica a carne com suas paixões e concupiscências. Mas sem o Espírito Santo, começa a dar lugar a alguma vaidade, né? Aí então, você entra em apuros. Observe aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. O que são membros? Perna, braço. Divide para nós o corpo humano aí, irmão Sebastião. O que é o cabeça, tronco e membro. A Bíblia diz, não apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Por que a Bíblia, o Espírito Santo, ele é criterioso com a vestimenta, principalmente das mulheres? Porque se uma mulher veste indecente, os membros dela se tornam um instrumento de iniquidade. Aí eu pergunto a vocês, é verdade ou não é? Amém. E a Bíblia vem e diz, não deixe, não faça dos seus membros um instrumento de iniquidade. Irmãs, quanto mais simples, quanto mais vestes santas, você, através do Espírito Santo, pela revelação, não com legalismo, mas pelo Espírito Santo é vivificado no seu coração, você, quanto mais prudente você for nas suas vestes, menos juízo você terá sobre você. Porque para quem mais é dado, mais é exigido. E para nós que cremos nesta mensagem, vai ser muito exigido de nós, porque Deus de fato abriu o entendimento para nós vermos estas coisas. Então, irmãs, por que a Bíblia frisa tanto essa questão? Por que o Espírito sempre está trabalhando nisso? Porque se uma mulher veste uma veste que a molde, uma veste que mostre joelhos, e assim sucessivamente, porque uma veste que mostra o joelho, ela é desprovida também. Geralmente as coxas vão ser mostradas também. Às vezes um pano que a peça íntima chega a ficar projetado. E vocês precisam entender que o corpo da mulher é diferente do homem. É a única fêmea no mundo que é diferente de todo macho no reino animal. A mulher é mais bonita, o corpo dela tem uma atração diferente. Por isso, se você veste com pudor, através do Espírito Santo, e alguém lhe cobiça, você tem o véu de santidade.
você tem o grito de inocência. Senhor, eu estou vestida com pudor e modéstia, como ensina a tua Bíblia. Eu não tenho culpa da luxúria ímpia desse homem aí. Um passo, né? Tão importante. Então a gente fica mais à vontade, mais descansado. Né? O Wanderlei tem sido aí um companheiro, a família toda. Então a gente fica satisfeito, agradecido a Deus pela decisão e agradecido a Deus pela oportunidade de ter unidade de fazer parte de tudo isso. Amém? Daqui a pouquinho eu vou perguntar para você, né? Você crê? Claro, se você não crê, não estava fazendo isso. Mas nós lembramos da Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. Quando você estiver ali dentro, as perguntas que eu fizer para você, você fala amém. Tá bom? Às vezes, não que seja errado, né? O amém está no coração. Mas às vezes a gente pergunta, a pessoa só balança a cabeça. Tá certo, mas fica mais assim, mais bíblico você dizer amém, sim. Saber se com a tua boca confessares. Você crê? Amém. Aprendeu. Então, gente, a gente fica muito feliz e a gente acaba até esquecendo do tempo, né? Vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus. Pelo privilégio dessa natureza do local aqui. Deus abençoe. Batismo não salva. Se o batismo salvasse, se a água salvasse, Jesus Cristo não teria necessidade de ter morrido na cruz de Calvário por nós. A água é um símbolo. O batismo, ele é um símbolo. Porém, ele é tão necessário que quando Jesus foi até João, João disse, eu que preciso ser batizado por ti. E vens tu a mim? Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos meus pés. E assim é cada um de nós, irmão. Nós não temos de nós mesmos nenhuma dignidade para realizar um batismo como esse, para pregar o Evangelho, para nada. Nós não seríamos dignos nem de desatar as sandálias de Jesus Cristo. Porém, este é o veículo que Deus tem usado. É o padrão de Deus desde o princípio. É o homem que prega, o homem que ministra. E nós, como homens, somos como aquele jumentinho que vinha Jesus descendo ali em cima de um jumento. Quem já leu na Bíblia isso? E o que eles faziam enquanto aquele jumentinho vinha descendo? Hosana. E estendiam ramos e alguns lençóis também. E numa reflexão, aquele jumentinho ficou todo empolgado. Olha o que estão fazendo, colocando tapete para me passar. E todo mundo glorificando, Hosana, o filho de Davi. E o jumentinho ficou todo satisfeito, né? Porque, de alguma forma, numa meditação, ele chegou a pensar que era ele. Mas não era ele. Era Jesus que estava sobre ele. Depois que Jesus desceu do jumentinho, o jumentinho nem é mais mencionado na Bíblia. E assim acontece conosco, irmão. Se Deus, se o Espírito Santo sair de nós passa de um jumento. Vocês entendem essa expressão? Tudo é o Espírito Santo, tudo é Deus. Então nós estamos aqui com a Bíblia nas mãos, pregando a palavra, realizando um ato tão importante, mas toda a honra, toda a glória é dada ao Senhor Jesus Amém. Cristo. Estamos hoje com uma irmã aqui, mas se tivéssemos aqui 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, como no dia de Jerusalém, a honra é de Jesus Cristo. Amém. Os ramos estendidos, o aleluia, o amém, o glória a Deus, a gratidão que está nos nossos corações, isso seriam os ramos, os tapetes estendidos, mas não é o homem. Observe o que a Bíblia disse aqui no finalzinho. E todo dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Naquele dia, 3.000 almas, uma grande safra.
Mais na frente você vai ver que tinha um número lá de 5.000 pessoas. Logo depois daquele ato batismal já tinha uma congregação de 5.000 pessoas. Era uma safra mesmo. Hoje não, nós estamos já respingando. É uma espiguinha aqui, outra lá, até que o último eleito entre. E aí Jesus então termina a sua obra de intercessão. Porque enquanto o último não entrar, Jesus continua intercedendo. Por isso essa terra não queimou ainda. Com tanto pecado, com tanta degradação que existe, a terra ainda continua. Porque Jesus ainda permanece no trono intercedendo. Embora ele não esteja lá intercedendo pelo mundo, mas o mundo é beneficiado. Porque enquanto nós estivermos aqui, há um sangue que está em volta desta terra. Por isso essa terra não é destruída. Então enquanto Jesus Cristo está chamando, é porque existe sangue no propiciatório. Amém? Agora, se a água não salva, quem é que salva? Pode falar, irmã. Quem é que salva? Hã? Tem que falar para sair lá na câmara. Senhor Jesus, faz bem alto para sair lá na câmara. Hã? Deus Cristo. Mano, isso é mansa, né? Tenta falar. Então, em Efésios capítulo 2, verso 8, Paulo escreveu assim: porque pela graça sois salvos. O que é graça? Favor imerecido. Ninguém merecia ser salvo, ninguém merece, nunca mereceu e nunca ninguém vai merecer. Vamos pensar um pouquinho. O preço foi a morte do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, porque Jesus era Deus em carne. Então quem que merece Deus morrer por mim? Quem merecia Jesus descer da sua glória e morrer ali na cruz do Calvário? Você merece, irmão Rodrigo? Eu merecia? Você merece, irmão João? Você merecia, irmão Alice? Não. Foi a graça de Deus. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então você precisa ter fé naquilo que Jesus Cristo fez. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica e lava de todo pecado. A água não tira pecado. A água é um símbolo. É um símbolo que você está sendo imergido em Jesus Cristo. Por isso o batismo tem esse significado, imersão. Você não quer só umas gotinhas de Cristo. Porque existe uma igreja que usa só a aspersão de água. Joga um pouquinho de água na cabeça da criança e diz assim: te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é batismo. Você quer ser umas gotas de Jesus na vida? Hã? Pode falar, irmão. Você quer só umas gotinhas de Jesus? Não, você quer Jesus ser imergido em Cristo, ser batizada com o Espírito Santo. É assim? Então a água não tira pecado. Se a água tirasse pecado, com tanta gente que tem batizado no mundo, o mundo inteiro estaria salvo, então. Né? Então não é a água, é o sangue de Jesus Cristo. Mas cadê o sangue de Jesus? Eu não estou vendo o sangue. Onde é que está o sangue de Jesus? O sangue de Jesus está em um lugar para ir lá e tomar um banho de sangue e sair todo vermelho de sangue. Como é que se recebe esse sangue de Jesus Cristo? Observe, o irmão Brana fala, no Antigo Testamento era um cordeiro animal. Vocês prestem atenção. Era um cordeiro animal. O cordeiro animal era derramado sangue. Só que o animal não tem alma. Quando morria, aquilo acabava ali mesmo. E o que acontecia com o pecador? Ele confessava o pecado, aquele pecado era perdoado. Porém, o desejo de pecar continuava no coração daquela pessoa. Porque não era tirado o desejo, o pecado, a incredulidade não era arrancado do coração daquela pessoa. Porque aquele sangue era simplesmente uma química, uma coisa perecível, passageira. Aí o irmão Brana vem e diz assim: porém o nosso cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Ele derramou sangue na cruz, a cruz ficou envermelhada de sangue. As ruas de Jerusalém, ali onde ele passou, caminhando, ficou as pegadas de sangue. Só que aquela química não existe mais. Porém a vida que estava naquele sangue, qual era a vida que estava naquele sangue? O Espírito Santo.
aquela vida que estava no sangue, ela pode voltar sobre aquele que aceita o sacrifício de Jesus, que é o Espírito Santo. Aí então, o Espírito Santo se torna a própria vida do crente. E ainda cumprindo assim o propósito, o sangue de Jesus Cristo nos purifica e lava de todo pecado. Vocês compreendem? Então não é a água que perdoa, é o sangue de Jesus Cristo. Porém, esse ato de fé que é feito aqui é uma confissão, seria como a pessoa estivesse confessando: eu aceito o que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu tenho fé no sangue de Jesus Cristo. E esta fé no sangue de Jesus Cristo faz você de uma pessoa justificada. Você lembra que nós falamos sobre isso? Agora recente? O que é justificação? Justificação, Deus nem sequer lembra que você mentiu para sua mãe. Já contou a mentira? Já, sabe por quê? Porque o salmista disse assim, ó: fui formado, concebido em pecado, nascido em pecado, formado em iniquidade, e ao mundo vim falando mentiras. Então nós somos pecadores por nascimento. É uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender, e não é cansativo repetir. O ato que te trouxe a esta vida natural é pecado. Então você já é pecador por nascimento. Então a natureza que está em você, ela é apegada ao mundo. Por isso há uma tendência, sempre a árvore inclina para o lado que a árvore está inclinada é que ela cai. E Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque essa carne aqui, ela tem uma natureza que é pecado. Por isso Jesus vem e ensina, é necessário nascer de novo. O que é o novo nascimento? Quando essa natureza humana morre, ela deixa de reinar e dentro de você nasce agora a natureza do Cordeiro. A natureza do Cordeiro faz de você o mesmo que Jesus foi. Jesus esteve na terra e como homem, ele andou, ele conversou, ele caminhou, ele brincou, ele sentiu dor, sentiu fome. Ele era um homem normal, olhando para ele, nenhuma beleza havia para que o desejasse. Então ele não tinha nada assim para dizer: quando nasce de novo esse homem se torna um extraterreno. Não, ele era um homem normal. Porém a natureza que estava dentro dele era diferente. A natureza dele amava. Ele vai responder sozinho por adultério. Agora, irmãs, se de alguma forma você ficou sensual, às vezes não atentando muito para o que o Espírito Santo tem dito, e você passou na rua, ou montou na garupa de uma moto, ou fez alguma coisa, e alguém lhe viu, lhe cobiçou, e você foi culpada daquilo, a Bíblia diz: qualquer que olhar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Por isso, eu digo assim, quando estavam fazendo aquelas acusações contra o pastor Joaquim, eu cheguei a dizer algo desta forma: quem é o homem que pode dizer assim: eu não sou adúltero? Eu não sou adúltero porque eu tenho o sangue de Jesus Cristo que nos purifica e lava de todo pecado. Mas eu perguntaria para as irmãs: será que vocês teriam coragem de dizer também que nunca deram um vacilo com uma veste que lhe moldou, que lhe deixou um tanto assim atraente, ao ponto de alguém ver você e cobiçar? Então, irmão, diante de Deus nós precisamos do sangue de Jesus Cristo, porém sempre atentando para isso. Senhor, eu quero pautar minha vida pela Bíblia, pela mensagem. Se você fizer isso, irmão, se você chegar a ser cobiçada, tem um grito de inocência. Deus sabe que você não provocou aquilo. Foi a luxúria ímpia daquele homem que fez ele fazer aquilo. Então você diante de Deus está descansando. Mas não apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, porque o mundo está morto. Mas você precisa se apresentar a Deus como vivos dentre os mortos. E os vossos membros, que é cabeça, tronco e membro, e os vossos membros a Deus
como instrumento de justiça. Suas mãos, instrumento de justiça. Lá no Trairão, conversava com a irmã Esther, ela fez uma pergunta a respeito de uma pulseira, de um anel, né? Aí eu li para ela o que a Bíblia fala sobre o uso de joias. Pedro disse que o enfeite das mulheres não seja o exterior, no frisado do cabelo, na compostura do vestido, nem no uso de joia. Qual o propósito de uma mulher usar uma joia? Eu disse para ela, se você um dia, irmã, chegar a se formar, e aquele anel de formatura significa que você se formou, tudo bem, não vejo nada de mal. Mas você usar algo sem ter nenhum sentido, só para se fazer sensual, o ouro, não sei se vocês sabem disso, o ouro tem uma atração. Por que as pessoas gostam de joia, de ouro? Os antigos, os pagãos, acreditavam que o ouro dava até determinados poderes para a pessoa que usava joias de ouro. Vocês sabiam disso? Porque existe uma energia, o ouro ele tem uma capacidade de transpor energia, ele é um minério da terra. E eles exploram até que esta terra foi bombardeada uma vez por minérios. Por isso que existe tanto minério no solo. E que quando se usa muito ouro, há uma certa conexão, uma certa energia, até mesmo com o universo. Mas quem que pensava desta forma? Os pagãos. Aí Pedro vem e diz assim, o enfeite dela não seja exterior, na compostura do vestido, nem no uso de joias. O poder que está dentro de você é o Espírito Santo, que te liga com os céus. Vocês entendem, irmão? Então eu conversando com a irmã lá, ela perguntou, mas pode usar? Eu falei, não, é você que vai me responder. O que o Espírito Santo fala no seu coração? Se você tem uma dúvida, é porque algo aí dentro está te acusando disso. Falei, você crê que tem o Espírito Santo dentro do seu coração? Sim. Falei, então não é eu que estou lhe falando. O Espírito Santo no seu coração está dizendo que não é certo. Então você nunca vai dizer, o pastor disse não pode usar. O Espírito Santo me disse, eu não posso usar essas coisas. Amém, irmão? Amém. Porque, ó, pensa um pouquinho comigo. Vocês não usam, graças a Deus. Mas uma mulher com uma pulseira. Aquilo se torna um alvo. Uma visão. Aquilo atrai aquela atenção. E aquele membro dela se torna o que naquele momento? Vocês conseguem entender? Da mesma maneira, os colarezinhos, que um dia desse eu falei na igreja. Nada de mal com o colar, a irmã Meda ganhou um colar da irmã Brana. Mas eu nunca vi a irmã Brana usando um colar até hoje. Se vocês acharem a foto, me envia, que eu preciso ver. Então, irmãos, tudo tem que ter um propósito, um motivo e um objetivo. Amém? Amém. Vocês concordam comigo? Amém. Você crê? Então, irmãos, preste atenção. Vou só ler, terminar esse versículo aqui. Nós vamos... Nem tão poucos apresenteis os vossos membros, olhos, cabelo, tudo faz parte do corpo, por instrumentos, ó. Nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Quando nós falamos assim, irmão, não quer dizer que a mulher não tenha que ter o seu zelo, o seu determinado cuidado. Tem, sim. Porém, tudo com sabedoria do Espírito Santo, para não ferir a Bíblia nem o Espírito. Amém? Vocês estão muito fracos para dizer amém, ué. Vocês estão com fome? Está na hora do almoço? Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Vamos dizer amém e orar. Amém. Senhor Jesus Cristo, eu sei que são palavras fortes, Senhor, mas nós afirmamos, nós dizemos assim, porque sabemos também que é a Tua palavra, é a verdade, e o Senhor quer isso para o nosso bem. O Senhor quer isso para morarmos com o Senhor. Por isso te damos graça por isso, Senhor, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado.
E agora que o Senhor sela nos nossos corações este ato, isso que faremos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Alice, vou te perguntar aqui e vou te perguntar ali também. Você está disposta mesmo? Pode falar alto para sair lá na filmagem lá. Amém? Você crê na Bíblia de todo o seu coração? Crê no profeta de Deus com todo o seu coração? Crê que tudo que ele falou é a palavra de Deus? Amém? Está disposto, quer ser batizada mesmo? Amém? Graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus? Graças a Deus. Graças a Deus. Esta confissão, Jesus Cristo já sabe disso. Ele já viu isso antes da fundação do mundo. Isso aqui é só uma confirmação daquilo que ele fez por você. E quando você sair da água, irmã, saia crendo assim: Senhor, eu estou fazendo tudo que a tua palavra me manda fazer. Então eu creio que o Senhor vai me encher com o Espírito Santo também. Quer ver? Aí depois, nós não entramos nesse assunto, como já disse, você é uma pessoa que já conhece, já é de uma família cristã. Aí vem a ceia, lava pés, que é tão importante quanto o batismo. Mas isso você já sabe, né? Crê na ceia, crê no batismo, crê no lava pés, crê em Jesus Cristo. Crê na Bíblia, crê no profeta. Hã? Amém? Deus abençoe. Então vamos, enquanto descemos, vocês cantem Leva tu contigo o nome, mas quando ela for saindo da água, você repete a mesma estrofe do início, tá bom? Leva tu contigo o nome de Jesus Salvador. Alice, espera. Mano, venha pegar na minha mão aqui porque tá liso. Ao lhe aparecer, a esperança
mediante a sua confissão para perdão dos teus pecados. Eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Jesus Salvador, Aleluia. nome da conforto, seja lugar que for, nome bom, trouxe a fé, a esperança do pobre, nome bom, trouxe a fé, a esperança do pobre. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por esse privilégio, por esta honra, por mais este batismo realizado. Não é preciso pedir que o Senhor cumpra a sua palavra, porque o Senhor disse: eu velo sobre a minha palavra para fazer cumprir. E eu creio então que esta irmã será cheia com o Espírito Santo, porque ela confessou e nós a batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo, como ensina a tua Bíblia. Por isso te agradecemos e entregamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cantem.